Olá, bem-vindos a mais uma edição de perguntas e respostas em nosso canal, onde vamos trabalhar mais uma indagação que servirá de auxílio para compreendermos os mecanismos da mediunidade dentro do movimento espírita, dentro das orientações dadas por Kardec e pelos espíritos em relação à reunião, ao aconselhamento, ao tratamento das entidades e dos médiuns e como se deve realizar a aferição do conteúdo da mensagem recebida pela equipe mediúnica da casa. Primeiramente, vamos analisar a pergunta realizada. Renata Estevam, uma de nossas estudantes assíduas do canal, pergunta: Olá, irmão Lucas, eu compreendi o cuidado dos amigos espirituais nas reuniões mediúnicas. Mas me veio uma dúvida. Por que nas casas espíritas tem equipes que fazem a triagem das mensagens psicografadas? Pois dizem que antes de entregar a pessoa, deve saber se isso não vai prejudicá-la no tratamento espiritual. Se existem mentores de alta elevação espiritual, por que isso ocorre? Por que as mensagens devem ser descartadas? E mais, por que psicografias tão perturbadas? Alguns grupos não possuem mentores espirituais? Seria de acordo com a vibração do grupo mediúnico? Bem, primeiramente, são várias perguntas numa só, que a gente pode trabalhar o conceito da mediunidade e de como isso deve ser exposto a quem faz o tratamento espiritual. Primeira dúvida da nossa irmã Renata é no sentido de que existem equipes que fazem triagem das mensagens psicografadas. A triagem das mensagens e análise do conteúdo é recomendação de Kardec, absorvida das orientações da própria espiritualidade. Porque devemos pensar no seguinte aspecto. Imagine alguém que está passando por tratamento espiritual e o espírito obsessor que a importuna e perturba é um inimigo do passado. Se a mensagem psicografada por esse obsessor está contendo ataques, revelações do passado, acusações, não podemos divulgar para a família, divulgar para a própria pessoa que está sendo vítima da obsessão, porque isso pode piorar o sentimento de aversão e ainda causar mais culpa naquele que carrega já um remorso pelas práticas cometidas, ainda que não traga uma ciência completa do que fez. Então, o primeiro motivo que é necessário realizar uma triagem das mensagens é verificar se o conteúdo, de fato, vai proporcionar um engrandecimento para a pessoa que vai ouvir, especialmente no sentido de libertá-la do processo obsessivo. E nós sabemos que a libertação do processo obsessivo somente se dá pelo perdão verdadeiro. Então, a partir do momento que você dá uma informação que vai causar mais animosidade aos envolvidos, não é recomendável que depois de realizada a triagem e identificada uma mensagem que possa causar perturbação, que essa mensagem seja de fato divulgada. Então, essa orientação da espiritualidade e que decorre da lógica é a primeira para a gente realizar uma triagem das mensagens, selecionando aquelas que somente trazem de fato um engrandecimento para a pessoa, especialmente se for um caso de tratamento obsessivo, em que somente informações precisas e que vão levar ao perdão é que devem ser passadas a quem está sendo tratado. A Renata pergunta: por que isso acontece se existem mentores de alta elevação? O primeiro ponto em relação a essa indagação é que, de fato, reuniões sérias terão espíritos superiores, sérios, no seu comando do lado espiritual. E justamente por serem espíritos superiores, eles não tomam as rédeas do trabalho e fazem tudo por eles. Eles permitem
a que nós, encarnados, ainda que imperfeitos, tomemos as decisões concernentes à atividade. Então, o primeiro ponto é que os espíritos superiores vinculados a trabalhos mediúnicos sérios, eles não impõem nada, eles aconselham, eles veem em determinados momentos que a casa está precisando de orientação, mas a grande parte das decisões referentes à atividade, eles deixam para os dirigentes encarnados tomarem. Então, sim, eles estão vendo o que está acontecendo, eles estão acompanhando o trabalho, mas eles permitem que nós, encarnados, tomemos as decisões referentes a essa atividade. Dentre elas, a triagem. Quem faz a triagem é o encarnado, é a equipe, é o dirigente que vai analisar o conteúdo e vai determinar se esse conteúdo é útil ou não para o tratamento. Então, o fato de existir triagem e uma seleção das informações que serão passadas não significa que o grupo não tem uma entidade superior como coordenadora. Ocorre porque a espiritualidade permite que nós tomemos as decisões e eles nos aconselham de tempos em tempos. Segundo ponto da pergunta é por que as mensagens muitas vezes são descartadas. A gente disse que, após uma seleção, uma criteriosa análise, somente fica o que é útil para o tratamento. Logo, o que é inútil para o tratamento é descartado. Geralmente, as equipes guardam, arquivam as mensagens, ainda que sejam mensagens que não tragam a mensagem útil, são arquivadas na instituição, não são descartadas. Mas, de fato, o que é levado à pessoa é somente aquilo que a ajudará no tratamento. Renata ainda pergunta por que psicografias estão perturbadas. Ora, isso decorre, naturalmente, da perturbação característica dos espíritos inferiores. Nós aprendemos na doutrina que somente espíritos inferiores que obsediam. Logo, espíritos inferiores trarão mensagens perturbadas. Geralmente, as mensagens psicografadas em reuniões mediúnicas, voltadas à caridade, são perturbadas porque são espíritos que perseguem, que odeiam, que têm vinculação do passado e não conseguem perdoar. E por isso traz muita mágoa no coração e, consequentemente, isso vai transferir para o palavreado que o espírito se utiliza. Por isso as mensagens vão ser de ofensas e muitas vezes de sofrimento, de aflição. Então isso vai caracterizar esse caráter perturbado das mensagens, porque são espíritos inferiores que obsidiam. É certo que todo grupo tem um mentor que geralmente se comunica ao final da reunião e trará uma mensagem edificante, mas em sua maioria as mensagens são perturbadas, são sofridas porque tratam-se de espíritos ainda perturbados também. Como último questionamento, a Renata indaga em relação aos mentores espirituais e se essas mensagens e esse aconselhamento seriam de acordo com a vibração do grupo. Certamente que a vibração do grupo mediúnico interfere tanto na direção dos trabalhos espirituais quanto no conteúdo das mensagens, especialmente em relação às informações dadas pelos espíritos. Porque quando o grupo não está sintonizado, quando os médiuns não estão comprometidos, ou quando o dirigente é muito exigente e não trabalha o sentimento mais fraterno junto aos seus médiuns, é comum que as atividades tenham pouca produtividade, ou seja, as mensagens não trazem nada de valoroso, não trazem informações essenciais, não trazem informações específicas para o tratamento e consubstanciam-se em mensagens genéricas, que trazem, às vezes, uma palavra comum, um palavreado costumeiro do dia a dia, sem aprofundamento de colocações filosóficas ou intelectuais e ainda sem nenhum fundo moral na mensagem psicografada ou recebida por mediunidade de psicofonia. O fato é que a vibração do grupo é um fator primordial, se não o mais importante, para que a equipe mediúnica tenha uma atividade regular e principalmente produtiva. Nós aprendemos na obra Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda,
que o grupo que fará parte do grupo mediúnico precisa ser formado por pessoas dedicadas, que tenham comprometimento com a atividade, que não sofram obsessões graves e que possam contribuir sempre pensando na fraternidade e no bem. Ele fala da autoridade moral que o dirigente do grupo precisa ter frente aos trabalhos, que não pode ser formado um grupo apenas para fins de brincadeiras, de curiosidade, mas sim um grupo sério, conforme Kardec definiu, para reuniões sérias. Somente um grupo formado por pessoas comprometidas é que pode trabalhar com desobsessão. Essa orientação também se dá por Sueli Caldas Schubert, quando ela fala de que o vínculo com a instituição espírita que a pessoa está vinculada precisa ser voltado para o trabalho no bem, com boa vontade, com estudo e com olhar de compaixão para com os obsessores. Tudo isso traz harmonia ao grupo e aumenta a produtividade da reunião. Espero que tenha respondido às indagações da Renata e de outros que tivessem dúvidas sobre esse tema e fiquem à vontade para comentar outras dúvidas que surgirem. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.